A gente tem o entrevistado da semana e hoje vai ser o Emerson, do Grupo Visão. Emerson, por favor, vem aqui à frente. Seja bem-vindo hoje, viu? Boa sorte na sua entrevista. E o Pedro, que vai fazer essa apresentação para a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, gente? Beleza? Deixa eu dar Você me dá um minuto, eu roubar do seu tempo. Claro, fica à vontade. Levanta a mão para mim, quem lançou a mensalidade do mês? Levanta a mão, por gentileza. Então, antes de eu começar com ele, todo mundo entra no seu aplicativo e lança para o GEB a mensalidade do mês, por favor. Todo mês, gente, não aguenta mais pedir. Eu vou passar na empresa de vocês e vou levar uma madeira molhada, que ela não quebra, sabe, né? Quando bate com madeira molhada, ela não quebra. Eu bato na cabeça de vocês. Bota lá um alerta no seu celular, dia 15, pagou a mensalidade, lança ela no app. Por quê? A gente tá fazendo um fechamento, aí tá lá, 3 lançaram, tem 45 pessoas. Só lança lá, por favor. Consegue lançar aí agora? Você vai ver que vai subir R$5.000 agora no aplicativo aí. E só lembrando os visitantes que a gente vai bater 11 milhões de reais até a virada do ano de negócios aqui entre nós, tá? E antes de entrevistar o Emerson, nós vamos passar o microfone aqui para os visitantes, né? Nós acabamos esquecendo aqui de passar o microfone para os visitantes. Deixa eu ver. Levanta a mão quem é o visitante aqui para nós, onde que estão localizados. Diga seu nome, gente, por gentileza, o que você faz e quem te convidou. Fica à vontade. Fica à vontade. É só você falar o que você faz, quem te convidou. E o seu nome? Seu nome e o que você faz e quem te convidou. Bom dia, meu nome é Bruno. Eu sou cirurgião plástico e fui convidado pela Lúcia. Maravilha. Cirurgião plástico? Aí, mulherada. Aí, homarada. Não é só mulher, não, viu? Obrigado, seja bem-vindo, viu? Bom dia, meu nome também é Bruno. Eu sou barbeiro visagista. E quem me convidou foi o Paulo da Zenit. Pronto, Paulo. Agora ele já determinou que foi você. Aliás, lançou os 2 convites dele? Lançou? Então, beleza. Esse aqui fui eu que convidei. Ó. Bom dia, pessoal. Quem me convidou foi o Pedro. Meu nome é Rogério Gomide, eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão. Atuo nesse segmento há mais de 15 anos. Eu te ajudo a ter lucratividade de 100, 200, 300 mil reais numa única arrematação. Maravilha. Já foi ex-GEB, né? Ex-GEB. Gente, deixa eu falar um negócio pra você. Quando o Rogério era do GEB, a gente juntou um grupo para fazer compra de leilão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês querem fazer ganhar dinheiro no ano que vem? Faça negócio com leilão, tá? Leilão de imóveis. É um bom nicho. Ontem mesmo ele me passou uma oportunidade. Falou, Pedro, é pegar ou largar. Não foi nem de leilão, né? Falei, ó, se quiser, 349 por mês. Quer? Só que só tem um, né? Eu já comprei. Reserva aí para nós aí, tá? Se quiser, o ano que vem, ele vai fazer parte do projeto junto com a gente, para quem quiser se unir para fazer negócios juntos, tá? Então, são negócios extremamente rentáveis mesmo. Às vezes, você demora o ano inteiro para juntar 100 mil. No único arremate, você faz 100 mil reais. No único arremate. De lucro. Tá bom? E esse cara é especialista. Ele tá assim porque é igual o Zuckerberg, né? Sabe como que é, né? Andou de bermuda é porque é empresário bem-sucedido. Entendeu? Tudo bem? Quem mais está visitando aqui? Quem mais? Do lado de cá? Só eles 3. Uma salva de palmas, então, para os visitantes. Muito obrigado por vocês honrarem a gente com a presença de vocês. Quem está vindo pela segunda vez, você está vendo um formato de reunião hoje diferente. Eu estava conversando com o nosso visitante ali, explicando como que é esse formato do talk, né? Então, antes, a pessoa vinha aqui e apresentava a empresa dela. Só que, às vezes, o que acontece quando você vai apresentar a sua empresa? Inclusive, isso a gente vai aprender no ano que vem, na Escola de Negócios do GEB, quem participar. O segredo está em como você fala o que você faz. O segredo está em como você encanta as pessoas. E, às vezes, a gente se define como um rótulo, né? Só na nossa profissão. A gente acaba perguntando, obviamente, para quem está visitando, fala seu nome, o que você faz e quem te convidou. Porque é uma apresentação muito rápida, né? Então, dá 10 segundos. Meu nome é tal, faço tal coisa. Mas quando você vai fazer uma apresentação comercial, nosso objetivo aqui do GEB Talks é que eu, inclusive, espectador, sou privilegiado por conduzir algumas perguntas. Mas eu também vou aprender sobre o Emerson. Inclusive, a gente já faz parceria com algumas empresas.
E o Emerson entrou no GEB, mesmo sendo parceiro GEB, veja como funciona. Se você for ativo no grupo, dá para fazer parceria. O Emerson já me indicou para treinamentos dentro de empresa, eu já indiquei ele para atendimento de clientes meus, porque você tem que entender o que a pessoa faz. E aí, depois que eu estabelecer um relacionamento com ele, eu vejo assim, nossa, o Emerson é bom no que ele faz. É óbvio que eu vou recomendar ele para as outras pessoas. Só que às vezes demora 1 mês, demora 2, demora 3, demora 6... E às vezes não deu nem tempo da pessoa que entrou no GEB ainda criar esse relacionamento, né? Mas crie o mais rápido possível. Eu tenho uma sistemática de trabalho que eu faço no mínimo 3 B2Bs por semana, mas esse sou eu. Eu não imponho isso para ninguém. Mas se você colocar uma meta para o ano que vem de você fazer pelo menos 3 por semana, você vai ter resultados estratosféricos do que você imagina. Acredite. Esse negócio de ganhar o prêmio do final do ano aqui é fichinha, tá? Inclusive, esse ano eu vou ganhar novamente, tá? Só que aí o meu prêmio eu cedo para todos os anos, né? Porque eu sou competitivo mesmo e tô nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensam. Eu tô liderando 5 categorias no aplicativo, tá faltando só mais 2 que eu vou bater esse mês ainda. Eu ganho, só que eu honro as pessoas e falo assim, ó, eu não participo, eu só participo da brincadeira, mas eu não pego o prêmio para mim. Fica pro próximo da lista. Tá? E o Emerson agora vai dar um show pra gente, ele vai falar o que ele faz com a empresa, que eu tenho certeza que todos aqui precisam do que ele faz. Primeiramente, Emerson, muito obrigado por você honrar a gente aí com a tua presença, né? A gente sabe que, acho que antes de mais nada, quando sai uma programação antecipada, né, lá no GEB, a gente espera que a pessoa coloque na agenda a apresentação dela, né? E quando a pessoa fala assim, eu já nasci pronto, eu tô pronto. Quando que é? Quinta-feira, a gente fica feliz, porque a pessoa honrou a gente com o compromisso de vir aqui falar. Ele poderia não aparecer aqui e falar, tô com vergonha, e não vim, e aí a gente ia ter que mudar o formato da reunião com o visitante, aí o visitante ia falar, isso aqui é bagunça. Então, quando uma pessoa vem, a gente honra ela agradecendo, tá? Segundo, você é natural de Botucatu, você sempre empreendeu, já vem de uma família empreendedora, era CLTista antes, se tornou empreendedor quando? Fala um pouquinho da sua história pra gente. Bom dia primeiramente para todo mundo, tudo bem? É um prazer estar aqui falando um pouco de mim, né, e do Grupo Visão. Bom, eu nunca fui empreendedor, eu venho de uma família mais simples, né? Meu pai e minha mãe, meu pai trabalhou a vida inteira, principalmente de pedreiro, e minha mãe, ela é faxineira, foi faxineira a vida toda. Hoje eles estão aposentados, graças a Deus. Iniciei minha vida como CLTista, né? Trabalhei até... Quando eu entrei na faculdade em 2000, eu falei para mim mesmo que eu não seria funcionário pro resto da vida. Que eu queria ter a minha empresa, mas não sabia, nem imaginava o que faria naquele momento. E, inclusive, na faculdade, primeiro ano de faculdade, um professor nos deu uma atividade para colocar o que você quer daqui 20 anos. Daqui 15 anos, não me engano. A minha mãe tem essa carta até hoje. Que legal. Ela guardou. E lá eu coloquei que eu queria ter a minha empresa, que eu queria estar casado, ter filhos, né? E graças a Deus eu atingi o objetivo. Mas eu fiquei 10 anos tentando identificar o que eu faria de empresa. O que eu vou trabalhar com o quê? O que eu sou bom, o que eu gosto. Passou várias coisas pela cabeça, mas nenhuma delas me agradava, né? E eu falava, acho que não vai ser isso aqui. Aí um dia eu descobri que as pessoas precisavam de orientação. Então eu falei, consultoria. As pessoas precisavam de um suporte, de um apoio. Falei, opa, mas consultoria do quê? Tem um monte de consultoria aí no mercado. Você pode fazer consultoria de um monte de coisa. E aí eu comecei a identificar o que as pessoas mais têm dificuldade. Isso eu trabalhando como CLTista. E aí eu entendi que os processos muitas vezes eram um problema. As pessoas não sabiam lidar ou montar os seus processos. Elas atuavam da maneira que dava e ensinavam a outras pessoas a fazerem daquele jeito e não ensinavam completamente, e a comunicação no processo se perdia. Falei, opa, esse é o nicho. Todo mundo tem o mesmo problema. E aí eu comecei a estudar sobre isso e entender um pouco mais. Busquei algumas biografias fora e montei a minha metodologia. Demorei um tempo para fazer isso, ainda trabalhando como CLTista, numa empresa de tecnologia, na verdade. Na verdade, acho que nessa época eu não era nem CLTista mais, já era PJ. Porque a empresa chegou e fez a proposta para a gente, quem queria ser PJ. Eu fui o primeiro. Levou CPJ.
quero CPJ. Porque a minha intenção já era ter a minha empresa, de alguma maneira. E aí eu peguei e falei, poxa, agora eu tenho uma metodologia, como é que eu aplico isso? Eu preciso aplicar, eu preciso colocar isso para funcionar. E um dia, numa reunião com o pessoal da tecnologia, num cliente, participei da apresentação, eu era também gerente de projetos lá com eles, participei da apresentação e eu percebi que o cliente precisava não era um módulo novo do sistema, era processo. Aí eu baixei o laptop e falei para ele assim, posso te falar um pouquinho sobre uma coisa? Ele falei, pode. Aí eu apresentei minha metodologia para ele, que eu tinha construído. O rapaz do comercial estava do meu lado, abriu 2 olhos regalados desse tamanho e falou, meu Deus, o que você está fazendo? Eu apresentei para ele, ele olhou para minha cara e falou assim, é disso que eu preciso. Falei, opa. Ele falou, me faz uma proposta. Falei, tá bom. Daí o rapaz ficou mais preocupado ainda, porque eles não tinham esse serviço lá dentro. Eles não aplicavam isso. Como que eu vou montar uma proposta e um contrato? Só que eu já tinha tudo pronto. Proposta, contrato. Top. Entendeu? Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu te apresento, me dá 2 dias que eu te dou a proposta. Bom, resumo da história. Eu saí de lá, o Maurílio, que era o comercial na época, falou assim, você é louco, cara. A gente não faz isso. Falei, vocês não, eu faço. Então, falei, como que você vai fazer? Você não tem nem proposta, mas eu tenho. Tem até o contrato, se você quiser. Quer que eu passe para você manda para o jurídico. Falou, mas quanto que você vai cobrar disso daí? Falei, não, já tenho a precificação. Então eu tinha tudo pronto, na verdade. Eu deixei tudo pronto. E para mim foi um laboratório. Só para vocês entenderem, eu vendi o projeto por R$27 mil. Eu recebi 4. Só que eu recebi uma coisa muito mais importante, foi a experiência e a validação da minha metodologia. A partir daquele momento, eu fiz aquele projeto, era uma importadora portuguesa, inclusive os donos eram portugueses, e aí eu apliquei o meu método neles, funcionou absurdamente. Eu aprendi muito mais ainda, eu tive que entender mais sobre aquilo, e aí eu falei, pô, eu não preciso mais trabalhar para eles. Agora eu posso ter meu próprio negócio. E aí eu fui atrás do mercado e consegui um cliente em Botucatu. E eu me lembro até hoje que esse um cliente, uma vez por semana, eu recebia 1/3 do salário que eu recebia dentro da empresa. Trabalhando todos os dias. Falei, bom, agora é a hora. Então eu cheguei para o dono da empresa e falei, olha, eu estou saindo, eu vou fazer o meu negócio, tocar o meu negócio. Ele falou, olha, não está certo, não está bom lá fora não. Não vai dar certo. Acho melhor você ficar. Falei, mas eu vou tentar. Falou, ó, tudo bem, pode ir. As portas estão abertas para você voltar. Então, eu tenho certeza que semana que vem você está de volta. Isso já tem 16 anos. Eu não voltei, não. Já você volta, né? 16 anos já eu não voltei mais. Falou pra ele, vai indo lá que eu te alcanço. Mas foi muito importante, eu acho que é importante falar isso. São dois pontos, que eu sou um cara muito família, tem 2 pontos que foram decisivos para mim. O meu pai e meu irmão, quando eu falei para ele sobre isso, ele falou, cara, você não tem que trabalhar para ninguém, monta o teu negócio, você tem potencial para caramba, eles acreditaram no meu potencial e me deram uma puta de uma força. Faz os cartões de visita e entrega. E eu lembro que eu fui na Graphic Grau e falei assim eu acho que foi o Sandro que me atendeu na época, falou assim, olha, eu preciso fazer um cartão de visita. Mas você tem logo? Falei, não tenho, mas precisa de logo. Mas você tem um nome? Falei, eu tenho, eu quero Visão. Visão, consultoria e treinamentos. Falei, e agora? Não, mas eu arrumo logo. Eu achei um olho na internet. Um olho. E eu tenho esse cartão. Minha mãe tem todos os meus cartões de visita. Eu não consegui trazer aqui. Ela tem todos. Todos os cartões que eu fiz ao longo desses 16 anos, ela tem todos. Ela guarda todos. E é um preto, assim, com olho, com um raio sair de dentro do olho. Isso, essa ideia é minha, tá, gente? Quem nunca? Quem nunca? Né? E eu lembro até hoje que o meu e-mail era Hotmail. Nossa, ia assim... No cartão, né? No cartão. Parecia Hotmail no cartão. Hotmail no cartão. E eu lembro que foi assim, eu achei o máximo. Tipo, eu saí com 100 cartões de visita na mão. Falei, não, agora sim eu vou ganhar o mundo, né? E o outro ponto decisório também foi a minha esposa. Eu falo que hoje, se existe o Grupo Visão aqui hoje, ela infelizmente não pôde estar presente, mas se existe o Grupo Visão hoje é por causa dela. Porque foi ela que me deu a força e acreditou no meu potencial, porque nós estávamos de um casamento marcado, pagando 1 ano antes o casamento, ia pagar 1 ano depois, e eu virei para ela e falei assim, eu vou sair de onde eu estou e vou montar meu negócio. Ela tomou um choque, né? Olhou para minha cara e falou assim, meu Deus. Mas daí ela deu ali os seus 3 minutos de reflexão,
olhou para mim e falou assim, não, mas eu confio em você. Se você falou que vai dar certo, vai dar certo. Vai que eu tô junto contigo. Então, assim, hoje, se existe essa empresa, as duas empresas, 3 empresas que nós temos hoje, é por ela. Talvez se ela falasse não, eu não teria dado continuidade. Então, a minha esposa hoje é a principal responsável por tudo isso. Então, assim, aí começou todo esse trajeto, né, de Grupo Visão. Mas eu, assim, respondendo a tua pergunta, eu nunca fui sempre um empreendedor. Não veio de base onde os pais eram Não. empreendedores. De jeito nenhum. Inclusive, me deram muita educação, isso eu não posso reclamar, né? Muita base. Eu, desde os 7 anos, eu crio meu irmão, porque meu pai e minha mãe precisavam trabalhar. Então, eu cuidava da casa, eu criava meu irmão. Tanto que eu falo pro meu pai, meu irmão respeita mais eu do que o senhor. Então, eu que cuidei dele, criei ele, na verdade, né? Então, desde tudo, do que você pode pensar, desde banho, comida, tudo. Então, eu que fui que dei base para ele, inclusive até educação. Maravilha. Então, assim, mas isso foi tudo interessante, foi muito bom. É uma história que, assim, assemelha à história de muita gente aqui, né? Que começou assim também sem base familiar empreendedora, né? A próxima vez eu prometo que eu vou estar com um papel e uma caneta, porque você falou umas 5 coisas aí que para mim são chaves, né? Mas eu queria comentar pelo menos 2 delas e depois vai marcando aí o que você quer perguntar, tá? Que a gente vai abrir para pergunta também. Hoje tem bastante tempo, ó. Tem meia hora ainda, então vai ter umas perguntas boas aqui, cabulosa. E daí a gente entra para o seu propriamente negócio para você explicar como funciona ele. Você falou que você estava lá como CLTista e tal, e você estava naquela reunião fatídica lá para fechar uma implementação de algo novo para o cliente, e aí você percebeu que não era o que o cliente precisava. Só que você já tinha o seu esquema arquitetado na cabeça, obviamente, ali, né? O que fez para você estudar? Você fez administração? Fiz administração. Administração. Isso. O que estudar administração te fez crescer? Eu sempre gosto de perguntar isso para as pessoas, porque geralmente tem-se uma pecha no mercado que quem estuda ADM é porque não sabe o que quer, né? Não é? Faz ADM porque não sabe o que quer, faz ADM, né? Na verdade, eu penso que a administração ela é muito completa, né? É muito ampla. Você pode fazer da administração o que você quiser. A administração, acho que é um dos poucos cursos que você tem uma infinidade de especializações que você pode fazer a partir dela. Então, ela me deu muita base. Base do quê? Do que eu fazer uma gestão. Tudo bem, é tudo acadêmico? É acadêmico, como qualquer outro tipo de curso. Mas a administração, ela te dá uma visão mais ampla do negócio como um todo. Eu não me identificava, por exemplo, eu trabalhava no cartório quando eu comecei a fazer administração. E a minha opção sempre foi administração. E o dono do cartório falou, não, faz direito que eu te pago metade da faculdade. Aí eu falei assim, bom, é tentador, né? Fazer direito, ele me pagando metade da faculdade. Só que eu vou fazer o quê com isso daí depois? Não é o que eu gosto. Então, é simplesmente ter por ter. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente sente vontade de fazer, que a gente gosta. E eu fui para administração. E eu percebo que ela te dá uma base de bastante coisa. É que muitas vezes as pessoas não aproveitam isso. Sim. Elas não olham para aquilo como um negócio em si. Se eu pensar em contabilidade que você apresenta na administração, eu posso trabalhar no escritório de contabilidade. Se eu pensar em financeiro, eu posso trabalhar na área financeira de uma empresa. Se eu pensar em gestão de pessoas ou RH, então você percebe que tudo isso está debaixo da administração? Tudo está debaixo da administração. Se eu falar que eu quero ser um especialista em custos, está dentro da administração. Se eu quero ser um especialista em supply chain, está debaixo da administração. Então, assim, você começa a perceber que a administração é simplesmente o topo. É o guarda-chuva, né? É o guarda-chuva de tudo isso. De tudo isso que a gente se especializa depois. Eu conheço, por exemplo, temos uma pessoa da área da saúde, né? Cirurgião, né? O Bruno, você tem... na faculdade que você fez, desculpe te perguntar, teve algum módulo de gestão? Isso é o grande foco, o grande problema. Eu tenho clientes na área da saúde e uma das coisas que mais se reclama é: eu aprendi tudo, eu sou biomédico, mas eu não sei fazer gestão. Então, olha só que problema, a administração não está nesses setores.
E deveria estar, porque esse meu médico, esse cirurgião, ele vai ter sua clínica, ele vai ter que fazer a gestão e administração do seu negócio. Top. Entendeu? Então, isso é um grande... É uma lacuna que existe e que, infelizmente, não se olharam para isso ainda. É. Assim como o empreendedorismo, né, eu sempre bato nessa tecla, especialmente em instituições educacionais que não têm a disciplina de empreendedorismo, né? Você ensina o cara a ser engenheiro, mas você não ensina o cara como é que você vende agora isso aí. Ele não sabe comercializar, transformar o certificado dele em dinheiro. Então você tem que ensinar o cara a empreender sobre a área que ele estudou, senão ele só é formado. Por isso que o Brasil lidera o ranking dos países que mais tem pessoas formadas em áreas atuando em outra. Tem até uma piada dizendo que se quer encontrar engenheiro, entra no Uber. Tem um monte de engenheiro dirigindo carro de Uber, porque não teve a disciplina de empreendedorismo, não consegue fazer o certificado virar dinheiro, né? E agora, como é que faz para montar um negócio rentável, vendas, departamento? Não sabe, né? Então, ótimo. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque, primeiro, para quebrar uma crença de que, tipo assim, isso aí não serve para nada. Serve, te dá a base, com certeza. Então, você falou da base. E para você, eu não esperava que você fosse falar, mas que bom que você falou que uma pessoa pode ser especialista no que ela faz lá, mas ela vai precisar fazer gestão, entendeu? E aí é que entra agora o chamamento para o Grupo Visão. O que é o Grupo Visão? Por que fala grupo? Explica para a gente. Você falou que você tem outras empresas, né? Então explica um pouquinho o que vocês fazem para a gente na prática. Bom, bacana. O Grupo Visão hoje nós temos 3 empresas dentro do grupo, né? Nós temos a Visão Consultoria Company, que é a que nasceu lá dessa reunião que eu comentei com vocês. E em 2018, minha esposa ficou grávida, e aí o trabalho de consultoria, ficar tempo fora, não era mais uma opção, ou eu não ia ver meu filho crescer. Então eu pensei, eu preciso montar uma nova empresa para poder ter mais uma renda fixa e onde eu possa me ausentar das consultorias de fora. E aí eu montei a Visão Soluções de Tecnologia em 2019. Meu filho já tinha nascido, né? E aí eu montei a empresa que também hoje está dentro do grupo. E esse ano eu adquiri uma franquia de consultoria da Consult Now. Mas por que você adquiriu uma franquia de consultoria se você faz consultoria há 16 anos? Inovação, aprendizado. A gente nunca sabe tudo. A gente nunca está num ponto na vida que você sabe tudo e você é dono da razão em tudo. E quando eu conheci, e a gente está namorando essa conversa há 4 anos, eles me passaram o seguinte: toda a metodologia deles, como funcionava, eu falei, poxa, isso encaixa perfeitamente. A minha está aqui, a deles está aqui. Eu tenho 16 anos, eles têm 30. Eu tenho 100 clientes, eles têm 400. Poxa vida, eu vou aprender muito com esses caras. Eu vou evoluir bastante. E com isso eu ganhei também, logicamente, um know-how da marca, know-how de tudo que eles fazem hoje. Então, eu aderi a essa unidade de franquia para que eu possa ter uma qualidade até maior de trabalho e levar muito mais melhorias para o meu cliente. Então, e foi assim que começou. Então, o Grupo Visão hoje nós trabalhamos com consultoria da Visão Consultoria Company, consultoria específicas, como, por exemplo, Parque Tecnológico, que nós temos um projeto de pré-incubação, incubação e pós-incubação, que é um programa que eu montei para o parque, tem 4 anos já. E lá foi engraçado porque lá tem muita gente que entra com uma ideia de fazer um negócio. E aí, quando nós passamos pela pré-incubação, a pessoa chega no final, ela desiste do negócio. Por quê? Até o Leonardo me fala, cara, você é muito realista. Eu falei, não é, eu não posso deixar esse cara vir com um sonho e não mostrar a realidade para ele, porque ele vai para o mercado depois, ele vai bater cabeça e vai se estrupiar. Eu tenho que mostrar para ele que isso não está certo. Sim. Isso não é desse jeito, que existe muito mais areia para ele colocar nesse baldinho, não dá assim. E aí quando você mostra em números, a pessoa não tem questionamento. Uhum. Deixa eu só fazer um PS em cima disso. Você falou matadoramente. Eu trabalho com isso, eu mentoro negócios. Ao mesmo tempo que é triste, né? Uma pessoa vem com o sonho dela e você olha para ela. Por exemplo, eu já perdi amigos, inclusive. Porque eu falei, sua ideia não passa de 2 anos. Não tem tração. E eu falei, olha, é sobre isso. E a pessoa se ofendeu. Falei, olha, mas você tem que olhar para esse cenário e ver as possibilidades que tem ao redor e tentar, como eu estava falando para a Liliana agora há pouco, eu mentorei a Liliana desde o começo do projeto dela, e desde o começo do projeto o desenho dele foi muito bem feito.
Por isso que ela está tendo sucesso na área dela. A área é muito boa, o desenho foi muito bem feito, a história, que tem um contexto, é muito bem consolidada, tem uma estrutura, tem um propósito no negócio. Aí quando você vê um negócio desse, eu uso ele de case no Clube da Mentoria. Inclusive a gente está fazendo plano de negócio com a galera, e eu estou usando o case do negócio dela, que é um sucesso, porque existe a profissional que faz bem, existe a área, que é uma área extremamente importante. Então, às vezes a pessoa traz o marketing, por exemplo, chega para uma agência de marketing e daqui a gente está extraindo uma pílula, hein, gente? Marketing não faz milagre com negócio porcaria. Tá? Se não você contrata uma agência de marketing, você está achando que o cara é Jesus Cristo, não é? Tá? Se o seu negócio é porcaria, se a empresa está com uma ideia totalmente... O dono não sabe nem o que quer, ele achou essa área porque dá dinheiro. Como é que você vai fazer o marketing disso? Não tem como fazer, não tem verdade naquilo ali, gente, não tem estrutura aquilo ali. E às vezes você vai falar isso para o cliente se ofende, então você tem que ficar, eu, por exemplo, não pego, falo assim, ó, você tem que passar por um outro processo para depois fazer mentoria, porque dá para perceber que quando você começa a conversar, a pessoa tem apego emocional àquilo. Exato. Né? E aí você fala, isso aqui vai quebrar, na terceira sessão de mentoria ela vai me odiar, vai querer me matar na rua, quando eu passar, vai passar o carro em cima. Mas é a realidade, a gente não pode deixar passar uma pessoa para o mercado que depois ela vai pegar todo o sonho, toda a renda que ela guardou, o dinheiro que ela guardou, ela vai estourar no negócio, vai dissolver e depois não vai dar certo, né? E uma coisa que bloqueia bastante, que a gente consegue mostrar, são os números. Números, gente, número não tem A ou B, não é talvez, ou é mais ou é menos. Não é talvez. O número, você tem que ter um número, você tem que ter um valor de capital de giro para você manter o teu negócio funcionando até que ele possa sustentar sozinho. E quando você coloca, dependendo do teu sonho, quando você estrutura isso, bota isso dentro de um papel e mostra quanto que você tem que ter dinheiro até que isso venha a funcionar, assusta. Aí a pessoa desiste. Aí não adianta, não existe sonho, não existe amor, não existe apego que vai fazer isso funcionar. É dinheiro, não tem como. Então, tá ali. Teve muita gente que mudou estratégia, foi para outro produto, outro serviço. Teve situações de gente, eram sócios, né, principalmente na área da incubadora da Prospecta, que são na área né, são pesquisadores, né, e aí você tem 2, 3 pesquisadores, aí você tem um que é bom nisso, o outro é bom nisso, o outro é bom nisso. Eu estou falando não bom tecnicamente no que está fazendo, que todos são. Digo assim, se você monta uma empresa, para eles, qual é o organograma? Você vai cuidar do que na gestão? Eu vou ser o financeiro, eu vou ser o comercial, eu sou o operacional. Porque quando você fala isso para ele, não é só fazer pesquisa? Não. Você vai fazer pesquisa, só que aí você tem uma parte do processo que você é responsável. O que você vai fazer? Aí você olha o perfil e fala, você tem perfil para o comercial. Eu tenho uma comunicação boa. E aí você começa a ver que já existe conflito ali. Nem se transformou em empresa ainda. Eles já batem boca ali mesmo. Já rompe sociedade ali, né? Não, eu falei, então, gente, vocês estão percebendo como que não é somente a gente vai, faz a pesquisa, cria o que é para criar, vende, vamos ganhar 1 milhão de dinheiro. Não, não é. Isso aqui, ó, vocês têm que começar agora esse laboratório. Então é bem complicado. Essa questão do marketing, queria fazer um adendo. Teve um cliente um parceiro que nos indicou para um cliente, e ele era do marketing, ele falou, mas eu estou levando lead, eu estou levando 80 leads para o cliente, ele não converte. E ele está falando que o meu trabalho não presta. Eu falei, o marketing, pensa o seguinte, o marketing é o seguinte, ele pega um monte de gente na rua e joga dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Quem vai fazer esse cara comprar é você, não é o marketing. Você imagina que o marketing ele sai na rua pegando um monte de gente, enfiando dentro do carro e chega na sua empresa e joga lá dentro. Ele joga lá dentro, definitivamente. Agora, o que você vai fazer com esse cliente lá dentro é responsabilidade sua. E aí eu fui ver os vendedores deles, não tinham a capacitação para converter. Aí nós fizemos um treinamento, uma capacitação, um redesenho do processo. Bom, em 2 meses ele saiu de 45 mil reais de faturamento para 250. Ok. Olha quanto que ele estava perdendo de faturamento, porque as pessoas não sabiam técnicas de venda, técnicas de conversão de venda. Então tinha lead para dentro, mas não tinha conversão. Então eu falava para ele, então não é o seu marketing, é a sua equipe, é o seu processo que está errado. E aí a coisa funcionou. Mas a empresa hoje, nós temos então essa parte da visão, que faz algumas consultorias específicas, as soluções de tecnologia, que nós temos um sistema de controle de ponto digital, nós somos representantes da VR do Brasil,
para o interior de São Paulo. Vale refeição, vale alimentação, vale transporte. Ah, você é representante? Sou, Então, tipo, se alguém daqui quiser colocar, instituir, você consegue... sim, com certeza. Aí, gente. Se alguém quiser dar um vale refeição, alimentação para o colaborador, pode procurar a gente, que nós somos representantes oficiais para o interior de São Paulo. Nós temos também um sistema uma plataforma multicanal de atendimento, que você atende WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, tudo num lugar só, com o aplicativo de celular. Você pode ter um único número de WhatsApp para a empresa inteira, tá? Gostei disso aí. Você pode ter tudo, e inclusive ela está agora com a novidade, que é a integração da inteligência artificial, que a gente vai começar a programar, a colocar algumas coisas para responder o público como se fosse uma pessoa mesmo, através de uma base de conhecimento. Então isso eu estou fazendo até a implantação na Visão, para a gente fazer os testes primeiro, para depois ofertar para os clientes. Nós somos representantes de um CRM, que é a Piper One, também, tá? Então a gente tem essa possibilidade de estar ofertando um CRM para o cliente. E nós somos representantes da Zenvia com a parte de e-mail marketing, WhatsApp marketing e SMS marketing. Inclusive utilizando os 3 canais ao mesmo tempo. Você pode mandar um e-mail, aí na sequência ele manda um SMS, na sequência ele manda um WhatsApp. Tá? Isso tudo já deixa programado essa trilha para você mandar para o cliente. Também nós temos essa ferramenta hoje, somos representantes deles. E na parte da consultoria da Consultinal, nós realizamos desde reestruturação de processos, a plano de negócio, expansão, lucratividade, até mesmo M&A, que é a compra e venda de empresas. Nós temos a possibilidade de fazer a valorização do seu negócio e vender o seu negócio, inclusive com toda a documentação de book, toda a documentação jurídica para isso. Também nós realizamos. E na fase de consultoria da Consultinal, nós temos o diagnóstico e depois o projeto. Então, hoje eu já não faço nenhum tipo de proposta de projeto sem antes fazer o diagnóstico. Então, eu vendo primeiro o diagnóstico para o cliente. Logicamente que essa venda ela é subsidiada por nós, porque é importante para o cliente conhecer o nosso trabalho. E se der certo, a gente apresenta para ele. Com esse diagnóstico, eu tenho possibilidade de montar um projeto, porque daí eu já conheço as informações necessárias para isso e fazer um projeto personalizado. Entendi. Aí Então, tipo, na prática, se alguém daqui, por exemplo, falar, lá na empresa tá meio bagunçado os departamentos, os processos lá, gente brigando, não tem resultado, ele pode te contratar, você faz um diagnóstico. Esse diagnóstico, no primeiro momento, você absorve o custo dele, por esse diagnóstico... dividido. É dividido? Dividido. 50-50? Praticamente. Tá. Então, você absorve 50%, ou a pessoa 50%, se for implementado aquilo ali, você pode, aí vocês ajustam, vocês têm o diagnóstico, depois tem todo o projeto de implementação daquelas mudanças. Exatamente. No dia que eu apresento o diagnóstico para o cliente, são dois momentos na apresentação, que eu apresento o diagnóstico e aí eu apresento a proposta de projeto de consultoria. Ah, legal. E aí o cliente tem a opção de continuar ou não. Aí é uma opção do cliente. Entendi. Mas é interessante porque ele vai ter na mão uma documentação com todo o raio-x da empresa dele. E esse diagnóstico é bem detalhado, inclusive. A gente vai até um nível de detalhe para saber informações, levantamento de dados, analisa o sistema do cliente. Então a gente faz todo um diagnóstico bem preciso. Aí você precisa trocar sistema, o que não está funcionando aqui seu é financeiro, isso aqui está não sei o que, vocês apontam tudo isso daí para a pessoa. No diagnóstico a gente coloca todas as ações de melhoria. O último que eu fiz, nós tivemos 86 ações de melhoria. Uau, legal. E já a gente apresenta as ações para o cliente por departamento, inclusive por processo. Você tem no financeiro é isso, no compras é isso, no comercial é isso. Então, inclusive teve clientes que nós fizemos o diagnóstico, ele não fechou o projeto. Mas o que ele pegou? Ele pegou a documentação do diagnóstico, olhou as ações que ele podia tocar sozinho, tocou, implementou e depois me mandou mensagem agradecendo que ajudou pra caramba. Legal. Já deu resultado e ele nem sentido. fez o projeto de consultoria pra gente. Possivelmente algumas que ele não saiba depois ele vai procurar você, porque ele viu que dava certo. E a gente deixa ele bem à vontade, fica à vontade. Eu fico feliz que você está implementando, pelo menos não ficou só no diagnóstico, a pessoa deu continuidade naquilo. Legal, bacana. Se você fosse deixar uma mensagem hoje para os membros do GEB com relação a fazer a gestão da empresa deles, você diria o quê? De bem importante que você sente, assim, que nas dores que você vê por aí nas empresas, você está dentro de várias delas, né? E acho que esse é um grande ganho que a gente tem aqui também, que eu estava comentando para o doutor ali, né?
Às vezes você está aqui no meio e tem empresas aqui que prestam serviço para centenas de outras empresas, né? Que é o teu caso, o meu e de várias outras pessoas, né? O Paulo, que conhece os processos também dentro das empresas. E a gente vai acumulando milhagem disso, né? Você vai falando assim, caramba, tem um padrão aqui. Quando a empresa geralmente é assim, ela tem um padrão de falha, tem um padrão disso, daquilo, aquilo. Você vai, até para você mesmo, você vai aprimorando o seu processo. E que dica que você daria para os membros do GEB sobre gestão? Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar pro negócio de vocês e para vocês no dia a dia. Se você não tem tempo para pensar na estratégia do seu negócio, você está preso no operacional. Se você está preso no operacional, seus processos estão falhos. Porque processos são processos de pessoas. E às vezes a gente fica centralizando muita coisa para que a gente acha que tem o controle sobre tudo. E muitas vezes você tem pessoas do seu lado que podem fazer coisas que você não precisaria estar fazendo. E é muito melhor essa pessoa fazer porque você vai ter mais tempo para você pensar no estratégico. Se você não pensar no estratégico, sua empresa não cresce, não evolui. Você vai continuar do mesmo jeito, no mesmo tamanho, na mesma caixinha. Então analise os seus processos, veja onde você não é essencial. Aonde você não é essencial, outra pessoa treinada, com um processo organizado, ela pode fazer por você. Lembre-se que eu não ser essencial é no operacional, não na gestão. Então, meu processo tem que funcionar, mas eu tenho que ter o acompanhamento daquilo. Eu tenho que sair do operacional, mas saber o que está acontecendo, essa informação tem que chegar até mim de alguma maneira. Nem que seja simplesmente por uma aprovação. Então, se você está nesse modelo, nesse momento assim, pode ter certeza que o teu processo não está funcionando corretamente e a tua empresa não vai crescer do jeito que você gostaria. Perfeito. Pegou a mensagem aí? Agora nós vamos abrir para perguntas. Perguntas? Vou usar um jargão aí que é da internet, tá? Não é meu não. Vai logo direto no como, tá? Não fica enrolando, contando a história, falando minha mãe lá no Noé, entendeu? Pergunta como, que você tá tendo a oportunidade de falar com um cara que dá consultoria para a empresa. Qual é o como que você quer saber lá da sua empresa? Levanta a mão aí para nós. Quem quer perguntar? Como? Como eu devo fazer tal coisa? O meu não é pergunta, na verdade. O meu é Peraí. só... Peraí. parabenizar o Emerson. O meu é só parabenizar o Emerson, porque eu conheço ele já há pelo menos 10 anos, né, Emerson? Acho que é por aí, né? A gente já teve muita parceria junto, muita indicação. O Emerson é um cara que ele bota todo mundo que ele conhece embaixo do braço dele. Se ele não alcança, por exemplo, parte de financeiro, ele vai chamar um cara do financeiro e vai trazer com ele. Ele vai chamar o cara do sistema, sistema, vem aqui comigo. Então é o cara que eu vejo ele que é tipo o paizão, né? Que ele abraça todo mundo, mano, vem comigo que você tem sucesso. E aí é uma parceria que a gente tem de sucesso aí de bastante tempo. Fabião. E eu agradeço. Obrigado, valeu, cara. Obrigado. Tem uma pergunta aqui na frente. Pelo que você falou, você atende grandes empresas, mas o pequeno, talvez até um MEI, né? O cara que quer crescer, quer expandir. Como que você aconselharia ele a sair do operacional ou tentar, né, aos poucos sair do operacional e gerir melhor a empresa? Porque, que nem no meu caso, minha esposa ainda me ajuda, né? Ela fica lá no caixa, ajuda eu a administrar. Só que é complicado. Eu tenho mais um colaborador, mas eu, bem dizendo, eu sou a linha de frente. É complicado gerir e estar no operacional ao mesmo tempo. Ô Bruno, na verdade eu atendo, não sou só grandes não. Na verdade, eu não gosto de atender grandes empresas. Eu prefiro não atender grandes empresas. Eu sou mais do pequeno ao médio empresário. Mas se alguma empresa grande te convidar, você vai trabalhar para eles? Vou, não tem problema nenhum. Mas o meu foco principal é do pequeno ao médio. Por quê? Porque é aqui que está a necessidade da estruturação. Eu acho assim, você pensa assim, o meu conhecimento ele tem que ter algum significado. Não é só aplicar para ganhar dinheiro. Lógico que isso faz parte do negócio. Mas ele tem que fazer transformações. E isso é importantíssimo para quem está começando. Como eu disse até no Parque Tecnológico, né? São pessoas que estão na incubação ainda. Então, assim, eu tenho empresas que faturam 40, 50, 60 mil reais, a empresa que fatura 2 milhões por mês. Então, mas assim, voltando ao que você comentou, a primeira coisa que você tem que fazer, mesmo sendo pequeno, é pensar como grande.
Como que a minha empresa tem que estar estruturada para ela realmente ter um crescimento exponencial a nível de organização interna? Primeira coisa que você tem que fazer é criar um organograma para o teu negócio e definir as atividades que cada um vai fazer, mesmo sendo você, sua esposa e mais uma pessoa. Eu tenho um cliente meu que são o filho, a esposa e o marido, e mais uma outra pessoa. Primeira coisa que eu fiz é, quem vai ficar responsável pelo quê? E todo mundo era responsável por tudo. Aí você não tem liderança do processo, você não tem responsabilidade do processo, e aí fica aquela situação, mas você não fez também, eu não fiz, você não fez. Não, peraí, gente. Vamos centralizar. Sua esposa é do financeiro, ela vai cuidar do financeiro. Você é o operacional? Não, eu sou o cara da gestão, mas você tem que cuidar de um processo também. Mais de um, muitas vezes. Talvez você tenha que cuidar da gestão, mais o comercial. O seu funcionário é o operacional. Então, cria essa estrutura e determina o que cada um vai fazer. Porque aí você começa a entender como que a comunicação funciona entre os seus processos, entre vocês. Teve uma época, que eu vou até contar, eu estava trabalhando com consultoria, então eu era sozinho. Então, eu fazia o quê? Eu chutava, batia o escanteio, cabeceava, se bobear, ia lá e defendia o gol ainda. Aí eu falei, chegou num momento que eu fiquei assim... Uma semana antes eu olhei e falei, semana que vem acabam 4 projetos meus. Eu não tenho mais nenhum para entrar. Eu não tenho faturamento. Vou fazer o quê? E eu não era vendedor. Eu não sabia vender. As pessoas compravam os meus projetos porque do meu conhecimento, mas não que eu era um vendedor. Falei, eu preciso aprender a vender. Aí eu entrei num curso de imersão de 3 dias, sexta, sábado e domingo do Mastermind. Eu enterrei minha cabeça naquilo lá. Eu aprendi tanta técnica de venda que eu sei lá mordendo canela. Eu não estou brincando, estou falando a realidade para vocês. Um dia por semana eu fechei um contrato. O que eu fiz? Eu fiz uma lista de impossibilidades de empresas que poderiam adquirir a minha consultoria em Botucatu. Antes de eu ir para o curso. Aí quando eu fui para o curso, eu saí com as técnicas de venda. Vou fazer o quê? Vou visitar esses caras. E na visita eu aplicava a técnica de venda. Cara, foi absurdamente... maluco. E aí eu falei o seguinte, espera um pouquinho, agora eu preciso ficar no comercial. E eu preciso escalar meu negócio. Só que para eu escalar meu negócio, eu tenho que deixar alguém fazendo consultoria. Aí eu tive que criar todo o quê? Um processo de gestão das consultorias que aquela pessoa ia tocar para não perder a mão, porque eu não podia cair com a qualidade. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ter 5 consultores e 17 projetos rodando. Só que o método que eu montei, eu poderia ter 50 consultores. Só que eu continuava fazendo a gestão de todos os resultados. Mas eu fiquei aonde? No comercial. E hoje, até hoje, eu estou comercial e fazendo consultorias, porque da pandemia para cá, que foi uma queda gigantesca que nós tivemos, que onde acabou com tudo. Então eu falei, não, agora eu vou ficar mais tranquilo e vou continuar sozinho, e depois eu vou colocar mais gente para trabalhar. Mas eu já tenho esse método montado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar as pessoas que estão com você, definir a responsabilidade de cada um dentro da empresa, independente de ser esposa ou não. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada, principalmente. Dentro da empresa somos sócios, fora somos marido e mulher. E aí você define isso e a responsabilidade para que a comunicação flua melhor. Lógico, você vai ter que criar controles, você vai ter que criar formas de você fazer a gestão disso. Mas é totalmente plausível de ser feito. Mas o grande X da questão é, muitas vezes a gente centraliza. Ou então, sou eu e minha esposa. Eu e minha esposa faz tudo. Não pode. O primeiro erro está aí. Você faz uma responsabilidade de um processo, sua esposa de outro. Exatamente. Posso fazer um PS no seu? Você quer crescer? O certo é contratar para crescer, não crescer para contratar. Exato. Bom dia. Bom dia, Emerson. Sabe que eu tô olhando para ele? É a calmaria que ele tá falando. Eu tenho 4 negócios, Emerson, mas agora eu tô me sentindo uma pata, nem nadando, nem caminhando, nem voando. Sabe, assim. Mas eu queria saber de você, a minha pergunta é, você tem 3 negócios, né? Que de uma certa forma é meio parecido, que eu tenho 3 parecidos e um é uma franquia também. Mas eu vou te falar, tem hora que eu me sinto perdida. Hoje nós temos mais de 40 colaboradores e tem hora que eu fico assim, meu Deus, e agora eu vou para onde? Então eu fico parecendo uma barata tonta. O que você me diz em relação a isso? Às vezes eu penso assim, eu vou separar um dia para cada uma. Eu já tentei fazer isso, sabe? Então, não é que eu estou na parte operacional, eu estou na estratégia mesmo.
Então, eu fico na parte de estratégia, mas às vezes eu ainda me sinto perdida. O que você me diz em relação a isso? Ótima pergunta. Eu vou te falar o que eu fiz para um cliente meu em Catanduva. Era uma funerária, um posto de gasolina, uma fábrica de água e tinha uma loja de roupa. Certinho, bota a roupa no defunto, lava o posto, toca fogo. A loja de roupa fecha o defunto. Crema com gasolina. E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, né, existia assim uma placa bem na entrada da funerária, assim, chama Plano Pai. Aqui, Plano Pai, aqui você pode confiar até de olhos fechados. Então, e era uma propaganda, eu não estou brincando, era uma faixa assim, ó, na entrada. É meio bizarro, mas assim, eu olhei aquilo, eu fiquei pelo menos uns 3 minutos olhando e fiquei, meu Deus, mas quem que teve essa ideia, né? Tudo bem. Bom, o que nós fizemos lá? Quando você tem vários negócios e você precisa estar gerindo todos eles, uma coisa que eles são comuns, processos em comuns, você cria um hub de administração. O que são processos comuns? O financeiro, o fiscal, o RH, compras. Mas Emerson, eu vou comprar para loja de roupa, para posto de... Não, é compras. É compras. Compras é compras. Se o cara vai comprar isso aqui ou vai comprar um microfone, é compra. É um comprador. Ele só tem que entender o produto que ele está comprando, mas é um comprador. Tá? Então, esses processos que são comuns, eu falo o quê? Cria um hub de gestão. Coloca pessoas para tocar esse hub de gestão. Para que ele cuide de todas as empresas e não de uma só. O grande problema, muitas vezes, a gente fala assim, eu tenho 3, 4 negócios, e aí eu quero fazer o seguinte, eu quero ter esse negócio 100% estruturado aqui, esse 100% estruturado aqui, esse 100% estruturado aqui, só que o ponto principal, que é você que toma gestão, é uma pessoa só. Então é mais fácil eu ter um comprador que compra para todo mundo, eu ter um financeiro que faz financeiro para todo mundo, eu ter vou falar assim, um fiscal que faz fiscal, um RH que faz RH para todo mundo. E deixa para a ponta aquilo que é o operacional da empresa, aquilo que não tem como você fazer junção. Então, isso daqui é o operacional, então é o atendimento, é o vendedor, é o almoxarifado lá, a parte que faz o operacional fica na empresa. Só aqui você vai tirar da sua cabeça pelo menos uns 60% do problema que você está vivendo hoje. Porque a parte estratégica sua depende desses processos. O operacional na ponta, você tem que cuidar, a informação tem que chegar, você tem que saber o que está acontecendo. Mas ele, por si só, bem estruturado, ele toca sozinho. Agora, isso daqui você precisa estar próximo. Então, uma sugestão para você, monta um hub de gestão dos seus negócios, com esses processos em comum. Top, brigadão, viu? Bom, agora eu quero falar também um pouquinho, né, Emerson? Eu também sou um feliz parceiro e cliente do Emerson, e eu tenho que dizer, Emerson, a primeira coisa que você transformou na minha empresa foi a minha mentalidade. Foi a primeira transformação, gente. O Emerson está há 6 meses, né, Emerson? A mentalidade, né? A mentalidade de sair daquele comportamento paizão, né? Porque eu sou paizão, eu tenho 2 filhos dentro do negócio, tenho sobrinho, tal. Família, quer ver a família unida? Vai no meu negócio, vocês vão ver família unida. Lá tem bastante. Mas a mentalidade de ser centralizador, a mentalidade de fazer tudo, a mentalidade de querer cuidar de tudo, isso o Emerson tratou, foi a primeira coisa que ele teve que tratar. Porque não adianta cuidar de toda a organização, cuidar do método, processo, sem cuidar da origem, né? Então, primeiro teve que consertar o dono, para depois começar a trabalhar. Mas, então essa mentalidade é difícil, dói pra caramba. Não é que dói na cabeça, dói no coração, porque a gente vê erros acontecendo, quando a gente começa a delegar, sair da primeira cena e ir para o coadjuvante, você começa a olhar coisas que estão acontecendo erradas, e aí tem que consertar, tem que ensinar a gente, então é um trabalho muito grande. Então eu estou experiencializando essa vivência com a consultoria, né, da Visão, a consultoria do Emerson, e essa consultoria vem sendo muito, muito valiosa dentro da minha vida pessoal, tanto quanto da existência do meu negócio. Então, na verdade, eu não estou nem te trazendo uma pergunta, estou te fazendo um agradecimento e dando um depoimento, que o negócio funciona, né? Entendo que cada negócio tem o seu timing, a sua velocidade, a capacidade humana de cada um, então a gente respeita isso,
né? Mas os resultados, sim, estão ocorrendo, os resultados começam a acontecer, e o primeiro resultado que ele falou que eu ia ter, há 6 meses atrás, seria o seguinte: você vai ver sua cabeça como vai estar daqui 6 meses, quando você vê sua equipe trabalhando, não ser mais você que está tendo que resolver as coisas. Porque, gente, eu estava pirando. Eu sentei numa reunião com ele e falou, esse cara está morrendo. E eu estava mesmo, estava tendo um surto. Né? E hoje eu posso realmente comprovar, Emerson, estou te comprovando aqui na frente de todo mundo que a minha vida mudou. Hoje eu consigo dar atenção a novos negócios, também estou como a Lúcia tentando empreender empreendendo já, né, em novas atividades. Ganhei tempo, ganhei envergadura, né, estou mais na gestão. Hoje a equipe minha senta na mesa, Lúcia, a equipe senta na mesa e fala para mim como é que está indo as coisas. Eu já não vou mais atrás, perguntar como estão as coisas. Elas sentam. Mas de vez em quando eu dou uma escorregada e vou lá no computador. E aí, como é que tá aí? Tá precisando de ajuda aí? Não. Ele já fala não, que já foi instruído por ele. Fala não pro Eduardo. E isso é importante. Então, eu estou aqui dando minha declaração, minha vivência. Está sendo muito bacana essa experiência com o Emerson. E eu espero que a gente ainda comemore bastante junto. Obrigado. Obrigado, Du. Valeu pela parceria, viu? E o mais interessante de tudo isso daí no projeto do Eduardo, da Postag, a mudança do Eduardo foi muito grande. A gente vê como que ele mudou lá dentro internamente. Ele não é mais aquele cara que fica lá o tempo todo na mesa de todo mundo lá, falando, perguntando isso e aquilo. E quanto que ele está trazendo de novos negócios. Porque ele é o cara do comercial. O Eduardo não tem que estar preocupado se está fazendo o desenvolvimento do site ou não. Ele tem que estar preocupado para quem ele está vendendo. E aí você começa, e a gente também estruturou a parte financeira com ele, aí você começa a olhar lá, ele colocando no financeiro, para a menina do financeiro, ó, mais um projeto, e eu só dando risada, né, falei, pô, que bom. E o que eu achei muito interessante também foi o Vitor, é um cara que eu descobri ele dentro da Plustag. Para mim ele era um desenvolvedor somente, mas o nível de inteligência que o filho dele tem é absurdo. E ele assumiu a gestão do desenvolvimento. Legal, cara. Ele assumiu a gestão do desenvolvimento, ele que determina o que vai ser feito, o que não vai ser feito, ele estudou uma ferramenta para fazer gestão das atividades de desenvolvimento. Então, ele correu, eu conduzi ele para que ele falou, vai atrás, traz. É absurdo, assim, a evolução que ele teve, sim, foi magnífica. E, lógico, o Michael também, um cara que participou muito disso daí. Show de bola. Eu acho que provavelmente todo mundo tem um pouquinho de pergunta, né? Aí cabe uns B2Bs aí bem legal, mas acho que as dicas que foram dadas aqui foram bem matadoras, né? Para a Lúcia e para o Bruno, é bem isso, gente, é bem isso. E a gente tem que passar o tempo junto. Dentro dessa cabeça pode sair uma chave que dá a virada do seu negócio, dentro da cabeça do outro, e eu só tenho a agradecer, tenho certeza que a gente vai fazer muita parceria ainda, agora em 2024, quando de fato vamos virar um hub de negócios, né? E o GEB vira uma escola de negócio, a gente espera contar com a parceria de vocês para ajudar a estruturar os negócios das pessoas, ou pelo menos fazer o que o Du falou. Sabe uma coisa que eu percebi dentro das empresas? Muitas vezes a gente não quer sair do operacional porque a gente quer continuar falando que a empresa é nossa. Você sempre será o fundador. Alivie isso dentro de você. Quem começou? O Pedro. Mas quem está fazendo? É a equipe do Pedro. Pedro pode estar na praia, pode estar fazendo outra coisa, pode estar... Você não vai perder não vai perder sua coroa, não, pode ficar tranquilo. E às vezes é o ego da gente, porque a gente tem um sentimento de abandono, de perda, não quer ter aquilo, e aí a gente fica lá, em cima lá, e na verdade tem gente muito melhor que nós, às vezes, que pode fazer as coisas, né? Só para complementar isso, hoje, por exemplo, o escritório está lá, né? E eu fico mais nos clientes, mais correndo atrás até da parte comercial. E hoje o meu braço direito que toma conta da minha empresa é o Douglas. O Douglas é meu gerente comercial hoje lá das 3 empresas, né? Mais da área, a gente tem mais demanda na parte de tecnologia e ele é o meu braço direito, ele é o cara que faz a gestão. Ele que cuida da minha empresa. Eu fico quanto tempo na empresa, Douglas? Só de segunda. Então, se você quer, a minha empresa está na mão dele. O Douglas foi uma pessoa que eu gosto de falar, que é um cara que evoluiu muito. Eu conheci ele num treinamento do Sebrae, que eu sou professor do Sebrae, e fui dar um treinamento no CDL. Tava ele e a mãe dele. E eu conheci ele lá. E eu olhei para esse cara e falei, esse cara tem um baita de um potencial. E ele é fotógrafo. Eu falei, esse cara tem um potencial comercial.
Aí eu chamei ele para conversar comigo e fiz uma proposta para ele. Você quer vir trabalhar com vendas? Ele falou assim, eu nunca vendi na minha vida. Eu falei, mas eu não quero a sua experiência em vendas, eu quero você, profissional, o cara. Você tem um baita de um potencial. Ele falou assim, vamos tentar. Eu topo, vamos tentar. E aí foi tão bom o nosso relacionamento que eu nunca tive sócio, né? Nunca. E não tenho sócio da minha empresa. Só que no projeto Ponto Mais eu ofereci sociedade para ele. Só que eu falei para ele, você vai ter que fazer um aporte de capital. O aporte é tanto. Ele falou, eu vou pegar um dinheiro emprestado e vou comprar, vou fazer. É sério isso? Eu falei, é sério. Ele fez, ele pegou o pai dele, comprou. Em 1 ano e meio, ele já tinha pago o pai dele e já tinha o mesmo valor em dinheiro de retorno. E ele foi crescendo e foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. E aí ele virou meu gerente de comercial. E hoje ele tem a loja dele, né, o estúdio dele lá, né. E assim, eu fico muito feliz porque eu até falo que ele é meu filho também, né. Aí o pai dele fica bravo comigo. Mas eu falo que o que depender de mim, esse cara vai crescer e vai vencer muito na vida ainda, porque eu sempre vou estar do lado dele. Porque ele é um cara que ele escuta, ele ouve, ele segue, ele busca, né? Você vê, é um cara de 20 e poucos anos, já tem sua empresa, já tem seu negócio, já tem uma loja física, né? Aí eu ajudei ele, fomos lá, analisamos os números, mas é um cara que tem um puta no potencial. E é um cara que eu deixo a minha empresa na mão dele de olho fechado. E eu sei tudo que está acontecendo, tudo. Eu não preciso fazer nada. Lógico que tem toda uma estruturação por trás de tudo isso, mas as pessoas, é ele que cuida para mim, a empresa é ele que cuida para mim. Então, você quer me falar comigo? Você vai ter que me ligar. Não vai no escritório que você não me acha, mas ele se acha. Show de bola. Curtiram? Salva de palmas pro grande Emerson. Só para fechar, né? Agora é a réplica, né? Deixa ele fazer a réplica aí e a gente encerra o encontro de hoje. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. É assim que começou e ainda tá aqui, né? É a primeira câmera, é a mesma lente. Foi assim que ele me conheceu. E tudo isso que ele falou, tem muita coisa, tem muitas variáveis, eu não vou me emocionar, mas tem muito dedo dele. Às vezes eu chego lá na sala, bato na porta e falo assim, oi, Emerson, você que é meu guru do amor? Que eu falo que é o guru do amor, né? Meu mentor de negócio, deixa eu te perguntar um negócio. Aí a gente senta lá, bate um papo, que às vezes é isso, é meia hora que tem. E é assim que começou. É essa mesma câmera, que depois vocês vão saber quando for minha vez, né? Mas essa mesma câmera, essa mesma lente começou e hoje tudo que tá tendo, graças a todo esse processo que ele falou, e eu sou muito grato ao Emerson. Então, assim, obrigado, viu, Emerson? Ô, louco. Agora fechou com emoção, né?